Eu tenho visto algumas pessoas dizendo que agora o governo Bolsonaro está muito mais forte do que estava antes, que agora não sai nenhum tipo de processo de impeachment porque o Bolsonaro deu a secretaria de governo para a Flávia Arruda, do PL, que é uma pessoa muito próxima ao Arthur Lira, e isso teria saciado os anseios do Centrão. Olha, pessoal, eu não vejo dessa forma. Na minha interpretação, é claro que eu posso estar errado e vocês têm os comentários para colocarem os pontos de vista de vocês para complementar a minha análise, porque essa é o nosso grande diferencial aqui no canal, porque eu sempre dou algo para vocês e vocês complementam com os seus pontos de vistas diferentes, e isso é muito importante. Mas, na minha interpretação, o governo Bolsonaro nunca esteve tão enfraquecido. Mas nunca esteve tão enfraquecido mesmo. Porque ontem, com a reforma ministerial, houve o término de um governo Bolsonaro. Um ciclo do governo Bolsonaro se encerrou ontem. E já é a segunda vez que isso acontece. Nós tivemos 2 momentos anteriores do governo Bolsonaro. Esses 2 momentos o governo passou por transformações, virou um governo completamente diferente, e agora nós estamos entrando em um outro ciclo, em um outro governo bem diferente do que era até domingo. Nós temos que lembrar que agora o Bolsonaro, ele trouxe para dentro do governo o Valdemar Costa Neto. Ah, não tem um cargo. Pode não ter cargo, mas o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, é do PL, do partido do Valdemar Costa Neto. A secretária de governo, no caso a Flávia Arruda, é do PL, do Valdemar Costa Neto também. E hoje pela manhã o Bolsonaro se reuniu com o Valdemar Costa Neto. O Costa Neto foi o primeiro condenado pelo mensalão. Ele é um político que ele tem uma influência na Câmara dos Deputados gigantesca. É uma influência enorme que o Costa Neto tem. Então hoje o governo Bolsonaro ele está mais embrenhado com o Centrão do que ele era na fase 2 e muito mais do que era na fase 1. Eu vou explicar esses ciclos para vocês. Então eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu vejo o Bolsonaro muito mais vulnerável porque agora ele está nas mãos de um político muito mais habilidoso, muito mais ambicioso, muito mais astuto e poderoso, que é o Valdemar Costa Neto. E você está na mão de um político que tem aí quantos? 50, 60 deputados, pelo que ele fala nos bastidores? Com os partidos de oposição, quantos você já tem? Uns 120 deputados para mais? Então, assim, é uma quantidade, é uma pressão que o Costa Neto exerce hoje sobre o governo Bolsonaro muito grande. Então, nesse momento, eu vejo o Bolsonaro bem enfraquecido. Esse movimento que ele está tentando fazer com as Forças Armadas é um movimento que pode dar errado. Porque ele pode colocar alguém mais alinhado a ele, só que vai ter ainda influência do Pujol. O Pujol, ele não saiu completamente das Forças Armadas, ele vai continuar lá, ele não está na reserva, então ele vai exercer influência. E como ele era o ex-chefe, nós vamos encontrar pessoas lá que eram próximas a ele, seguiam as influências dele. Então não é tão simples o Bolsonaro recuperar, podemos dizer assim, assumir o comando das Forças Armadas. Fora que o Bolsonaro, ele é um ressentido, porque ele foi um militar expulso. Também ele não foi expulso, teve lá o julgamento, mas ele foi um militar visto como um pária. Então ele tem um ressentimento com a alta cúpula das Forças Armadas, principalmente do Exército. E vocês acham que eles vão respeitar o Bolsonaro? Um capitão reformado ou que nunca conseguiu chegar às patentes superiores porque ele roubava paraquedas no Exército, no quartel para vender, fazendo bolsa vender. Então assim, é difícil acreditar nisso. Muito difícil acreditar. Mas agora, como eu falei, é um momento novo. Como que vai ser a relação do Bolsonaro com o Centrão? Qual que vai ser a influência do Valdemar Costa Neto no governo? E qual vai ser de fato o papel dos militares e o grau de apoio? Isso nós vamos ver nessa fase 3 do governo Bolsonaro. Porque as 2 outras fases, os 2 outros governos acabaram. E para você entender isso, você precisa compreender um conceito chamado de identidade organizacional. Nesse conceito, a empresa ou a organização quando ela morre, significa que ela perdeu a identidade. Então, uma empresa morrer significa que ela deixou de ter aquela identidade que ela possuía anteriormente. E quando uma empresa perde a identidade, ela pode simplesmente desaparecer ou uma nova empresa pode surgir no lugar dela, com uma outra identidade. Vou dar um exemplo muito prático para vocês, JBS. Quando a JBS começou como um açougue lá em Anápolis, ela era só um açougue que abatia 2 cabeças de gado por dia. Hoje a JBS é uma holding, então tem açougue, tem frigorífico, tem um monte de coisa. A empresa JBS existe? Existe, mas não é a mesma identidade que ela tinha lá no início em Anápolis.
Então foi modificando, novas identidades foram surgindo e assim aconteceu com o governo Bolsonaro. No início, o Bolsonaro ele fazia um governo mais ou menos de presidencialismo de corresponsabilidade, vamos colocar assim. O Bolsonaro ele não queria negociar com o Congresso, ele não negociava emendas, não negociava cargos, ou pelo menos não publicamente. Queria pular as chapas, os partidos, para negociar diretamente com as bancadas. E nós lembramos como que foi a negociação para a aprovação da reforma da Previdência. Bolsonaro falou assim, a minha parte eu fiz, agora o Congresso tem que se resolver. E por que ele fazia isso? Porque o Bolsonaro ele achava, isso na cabeça dele, que negociações com o Congresso eram coisas ilegais. E ele olhava todos os outros ex-presidentes que fizeram o toma lá da cá e todos eles se deram mal. O Collor sofreu impeachment, o Lula foi preso, a Dilma sofreu impeachment também, o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu forjar sucessor. Então o Bolsonaro tentou implementar uma nova forma de governo, que deu errado. Tanto que a reforma da Previdência foi feita pelo Rodrigo Maia. E houve muita reclamação em cima do governo Bolsonaro. E aí nessa pressão no Congresso, nessa tentativa de subjugar o Congresso numa espécie de bonapartismo, nós tivemos a explosão do caso do Gabinete do Ódio, o Carluccio começou a entrar na mira, teve a CPMI das fake news, todo aquele imbróglio e a ameaça do Carluccio ser preso, assim como os filhos do Bolsonaro, do outro, do Bananinha, a pressão em cima do presidente. E aí o que o Bolsonaro fez? Essa parte do governo terminou, foi encerrada, a ala ideológica perdeu muita força e aí o Bolsonaro começou a trazer o Centrão para perto de si, temendo um possível impeachment. E a fase 2 do governo Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro 2.0, surgiu quando ele trouxe o Fábio Faria, do PSD, partido do Gilberto Kassab, um partido poderosíssimo, porque o Kassab é um mago da política. Se você quer saber os rumos da política, você tem que olhar para o Kassab. Onde ele aponta é onde o resultado vai acabar acontecendo. Porque ele tem muita informação dos bastidores. E o Kassab nunca se pronunciou contra o impeachment. Ou a favor sobre o impeachment, melhor dizendo. Nunca falou que se vai sair ou não vai sair. Então por isso que sempre nós ficamos, como eu posso dizer, na expectativa de algo acontecer. Porque ele não falou, acho que não é o momento, coisa do tipo. Ele nunca se pronunciou. Nunca. Sempre observe o Gilberto Kassab, é uma figura importantíssima. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro trouxe o Fábio Faria, recriou o Ministério das Comunicações, o Fábio Faria assumiu e mudou a posição do governo Bolsonaro. E aí nós temos o Bolsonaro 2.0, que é esse governo mais alinhado ao Centrão, que virou o Bolsonaro paz e amor, como todo mundo começava a falar. Só que esse Bolsonaro foi pro vinagre, já acabou esse governo. Quando ele começou, a pandemia começou a piorar, ele começou a se fundir com o vírus e ele começou a deixar de comprar as vacinas, criticar o lockdown, ir contra a população, fazendo políticas que matam as pessoas. Tanto que hoje 30% das mortes pela Covid-19 ocorrem no Brasil. E com todo o desgaste que ele está causando e com a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, que ele apoiou, o Arthur Lira, ele se viu mais pressionado do que nunca, mais enfraquecido do que nunca. Então aquele governo Bolsonaro do Fábio Faria também já acabou e um novo surgiu. E esse novo governo Bolsonaro é um governo Bolsonaro do Valdemar Costa Neto, que o Centrão está muito mais enraizado do governo Bolsonaro, ocupando cargos estratégicos, como no caso da Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo é que faz a liberação das verbas. É como se o Centrão, o Valdemar Costa Neto, tivesse a chave do cofre. O Arthur Lira hoje comanda, porque comanda o cofre do país. Vai liberar as emendas que ele quer, porque a nossa queridíssima Flávia Arruda é uma deputada do baixo clero. Tudo bem que o marido dela foi governador do Distrito Federal, mas ela está no primeiro mandato. Ela não tem cacife para ocupar aquela posição. Então quem ocupa de verdade é o Valdemar Costa Neto com o Arthur Lira. Só que tem um problema. Diferentemente do Bolsonaro 2.0, que o Centrão sentiu uma fraqueza, agora o Centrão percebeu que para sustentar o Bolsonaro, para o Bolsonaro se sustentar, é preciso do Centrão. E o Centrão vai conseguir negociar cada vez mais cargos. E agora o Bolsonaro está sem o apoio do capitalismo financeiro, os militares da alta cúpula não apoiam o Bolsonaro, quem está apoiando o Bolsonaro é o baixo clero do exército. Mas os altos líderes, a alta cúpula da hierarquia das Forças Armadas estão contra o Bolsonaro. Nós vimos hoje. Então é um Bolsonaro novo governo, mais uma vez, uma identidade nova, e esse é o governo Bolsonaro / Centrão. O vice-presidente hoje é o Valdemar Costa Neto, não é o Mourão. Pelo menos simbolicamente, claro, entendeu o que eu estou querendo dizer.
O que vai acontecer, nós não sabemos. A história está sendo escrita novamente e vamos observar como que esse novo governo Bolsonaro vai acabar se comportando. Deixem os seus palpites aqui nos comentários e também me sigam no Twitter, @profileooficial.